Você sabe como que funciona a conexão celular, controle e drone? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse 460. Com exclusividade para você, os bastidores do novo estúdio do Zemaro. Pensou só? Eu com uma privadona dessa, fazia live de trocentos mil horas aqui, ficava o dia inteiro no YouTube, olha só quanta tecnologia. E antes de começar, vamos dar uma voltinha de drone aí pelo Brasil, com imagens que os amigos me mandaram. Gente, eu sou o Zemaro, estou aqui em São Carlos e esse daqui é o 4 minutos e 60 segundos. Informativo mais que diário sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você. É só entrar aqui no canal que sempre tem. Clica aí no botão inscreva-se se você ainda não é inscrito. Clica ali do lado no sininho, escolhe todas, que toda vez que tiver vídeo novo você vai receber. De cara eu já te adianto que todo dia 8h15 vai ter um aviso lá para você, tem vídeo novo do Zemaro, tem vídeo novo do Zemaro. Só de você clicar lá em todas, no teu celular, onde você tiver, você já vai vendo o assunto do 460 do dia. E como eu falei, todo dia tem um vídeo, então são mais de 365 vídeos por ano, tá? Ajuda o Zemaro aí, gente, ó, entra aqui, ó, zemaro.tv/doe, qualquer R$1 que você possa mandar, eu agradeço lá, tá? Mas, gente, mostrar para você o vídeo que o Alessandro me mandou com uma pergunta bem interessante e de quebra a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio de conexão, controle, celular, drone, para você entender exatamente o que pode estar acontecendo se você estiver com problemas. Boa noite, Zemaro, pro pessoal aí do 460. Eu tô com uma dúvida aí, cara. Aliás, surgiu um problema. Eu tava voando, eu tenho uma Mavic Mini, né? Então eu subi na conexão de dados ligada. E aí eu estava mais ou menos 1 km de distância, voando normal, sinal normal, uma maravilha. Só que começou a subir aquelas mensagens do WhatsApp toda hora, atrapalhando a visão da câmera do drone no celular, que estava transmitindo. Então eu peguei, abaixei a aba, né? Entrei em modo avião. Quando eu coloquei no modo avião, simplesmente desligou o controle, cara. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque se eu tiver 10 voos é muito. Sou inexperiente, meu primeiro drone é uma Mavic Mini. Enfim, desligou tudo, perdi a conexão. Estava escrito que a aeronave perdeu a conexão com o controle. Enfim, ficou lá um X, um monte de pontilhado, outro X no celularzinho desenhado assim. E eu fiquei em desespero, aí tentava ligar a conexão de dados, porque você sabe, com medo de perder a aeronave, esqueci de voltar e ligar a conexão de dados, né? Só fiquei ligando lá a conexão de dados, aliás, a conexão de dados, e não apertei a transmissão lá do modo avião. Aí de repente eu vi, falei, não, apertei o modo avião. Quando eu apertei o modo avião, demorou um pouquinho, voltou. E a aeronave já estava fazendo return to home, né? Que eu marquei home point, ela já estava retornando, estava a poucos metros. Mas isso daí, nesse meio tempo, aí eu perdi aí uns 30 a 40 segundos de desespero, tá? Eu não sei se isso tem acontecido com os companheiros, colegas aí de voo de drone, numa Mavic Mini. Mas a pergunta é o seguinte, cara, se eu estiver voando, eu não posso desligar a conexão de dados ou a Wi-Fi e deixar no modo avião, ou eu já tenho que partir do home point já ligado o modo avião. Porque geralmente o pessoal fala, você sai do home point ligado o modo avião, Quando chegar a uma certa altura, uma distância, você liga rapidinho a conexão de dados, o Wi-Fi.
só para ele marcar o mapa, né? Aí você desliga de novo. Só que eu fiz ao contrário, subi com a conexão de dados ligado e o modo avião não estava acionado. Quando estava longe, eu liguei o modo, acionei o modo avião e perdeu a conexão do controle. Essa é a dúvida, falou? Responde aí, Amaro, para nós nesse 460. Um grande abraço, valeu aí todo mundo. É nóis. Chique pra caramba, Alessandro. Brigadão pela pergunta aí. E vamos lá. Gente, vamos por partes, que o Alessandro fez uma maçaroca, tem um monte de coisa para dividir para você entender, tá? Primeira coisa que eu queria, deixa eu separar aqui o que eu já anotei enquanto ele estava falando. Vamos entender, primeira coisa, a questão do mapa, tá? Independente do drone que você tenha, eu vou tentar ser mais genérico aqui para a gente entender. Você tem no seu, ele também não falou que celular que é dele, se é Apple, se é Android, qual que é e qual modelo, tá? Isso daí também pode influenciar o modelo do Android com a compatibilidade do aplicativo, mas aguenta aí, vamos lá falando. Primeira coisa então com relação ao mapa. O mapa que mostra no celularzinho lá é o seguinte, o drone tá voando, o drone tem um GPS, tá? E tá voando lá longe. Eu não vou entrar naquela questão do fake GPS e tal, que é o seguinte, vai, volta. Tem um vídeo aqui no canal que eu estou ensinando como colocar o drone em FCC usando o fake GPS. Aquilo lá, gente, funciona enquanto o drone está dentro da tua casa, debaixo da cama, sem o drone pegar sinal. Se você sair com o seu drone na rua e levantar voo, a hora que ele pegar GPS, ele vai marcar o home point. Ele pegou o GPS, ele marca o home point, tá? Então, tem muita gente que usa o fake GPS, tem medo que o fake GPS ele coloca o celular e fala que você está lá na China, o que você quiser. E tem gente que usa, tem medo e fala, pô, se der perda de sinal, ele vai voltar pro fake GPS, tá lá na China, ele vai voltar pra China. Não é assim, tá? O drone, a partir do momento que ele pegou o GPS, você pode levantar voo, andar uns 100, 200 metros sem pegar GPS. Se ele tá sem GPS, ele decolou, sai. A hora que ele pegou o GPS, ele marcou o home point no primeiro lugar que pegou o GPS. O drone, tá? Ele não escuta o celular falando coordenada GPS de maneira nenhuma. Não escuta. É só na hora que liga, que ele escuta o que o celular está falando na hora que liga. Na hora que liga o motor, ele já quer saber do GPS dele, tá? Ele voa pelo GPS dele, pronto. A hora que o drone está voando, o drone transmite para o celular, para o aplicativo, as informações da onde ele está. O drone que manda, eu estou no GPS na coordenada tal, tá? O celular pega esse GPS, recebe, não vai tratar de maneira nenhuma, ele recebe a coordenada GPS que o drone falou que está, e plota, né? Ele plota num mapinha que o aplicativo tem lá. Não tem como, não, é isso daí. O teu celular tem que estar com o 3G ligado. Se ele não tiver o mapinha no aplicativo lá, não tiver em cache. O que significa? Não tiver previamente carregado. Se você estiver voando sem 3G num lugar que você nunca voou, a hora que for carregar o mapa, vai aparecer um mapa em branco. Então acontece de mostrar a aeronave, tá? Ele vai mostrar, você abrir o mapa sem 3G num lugar que você nunca foi, ele mostra o pontinho azul, você mostra o home point, mostra o drone, mas não vai mostrar quarteirão, não vai mostrar informação de nada. Ele mostra um pano branco e só os pontos que ele está pegando, que é a coordenada que ele tem tua, dele e tal, essas daí, ele vai plotar. Se você habilitar, se tiver o 3G ligado, ele vai lá na internet e pega os dados para carregar o mapa para mostrar os quarteirões. Se você tiver em modo satélite, essas coisas, ele vai mostrar isso, beleza? Tá? Então a primeira coisa para você saber é isso daí. Outra coisa, o seu celular, se você ligar a localização no seu celular, vai servir para, lá no mapinha, onde mostra onde está você, tá? Ele vai mostrar com mais precisão onde você tá. Só isso daí, a localização. O 3G vai servir só para pintar um mapa bonitinho, entendeu? Só para mostrar os riscos. Se não tiver 3G e você nunca voa naquele lugar, tá lá. Desculpa a tosse, gente. Se você estiver num lugar que você voa constantemente, você pode ir em modo avião, sem 3G, o que for, ele já vai ter carregado o mapa, ele vai lá, vai aparecer tudo bonitinho, entendeu? O 3G nesse ponto é só para isso daí. Não interessa ser ligar, desligar, nada para isso daí não vai fazer nada, tá? Quanto a isso, não se preocupe com pegar sinal, tal, acabou. Isso daí que eu queria te mostrar, tal. Bom, então vamos lá ao caso específico do que aconteceu, que é o que eu quero te mostrar. Um outro ponto para você entender. Nós temos o drone transmite para o controle e o controle transmite para o celular. Conexão entre o drone e o controle são duas conexões que existem. Eu vou falar grosso modo para a gente entender.
O drone manda por um canal, por um fiozinho eletrônico lá, um canal chamado pelo ar, uma anteninha, vamos falar, um radinho assim, um canal, ele transmite a imagem do que está vendo lá. Essa é uma coisa, beleza? Então, tá lá voando. Outro canal, uma outra antena, uma outra linha de transmissão, o drone transmite e se comunica, essa daí é vai e volta, ele se comunica com o controle, é o drone e o controle, hein? Se comunica com o controle, que ele manda as informações de telemetria, manda bateria, manda porcentagem de rotação de hélice, coordenada GPS, essas coisas e tal, tá? E junto ele recebe os comandos do que você faz, os sticks e tal, beleza? Então pode acontecer do seu drone estar voando, falhar a imagem que você está vendo no celular, ficar congelada, que é o que acontece direto quando falha o sinal e tal, só que mesmo sem imagem, ou com a imagem travada, ou o que for, com a imagem ruim e tal, você consegue controlar o drone perfeitamente, porque são duas transmissões. A transmissão do vídeo tende a dar falha, porque é uma largura de banda maior, são mais dados que passa, e a transmissão dos controles, dos telecomandos, tal, das telemetrias, das coisas, é bem menor. Então, se a gente falar em termos de largura de banda, para a internet, né? A internet mais rápida e tal, para transmitir a imagem precisa ser grandona e é muita coisa e tende a dar uns picados assim, porque além de ser uma imagem de qualidade, ainda pode dar uma interferência bem mais susceptível. A questão do controle, de você controlar o drone, é outra coisa e normalmente é bem mais forte, vai bem mais longe e dá bem menos falha, beleza? Então, no caso dele, ele estava voando lá longe e falou que falhou o aplicativo. Aí já te explico o que é o aplicativo dali para trás. Mas entenda que tem muitas vezes que você está voando, o drone fica sem imagem, olha no teu controle, tem controle que tem controle que não. No Mavic está escrito, tem outros drones que é só uma luzinha, no Spark é uma luzinha lá que fica verde ou vermelha, quando está verde ele está conectado com o drone, quando está vermelho não está. Então se o seu controle tiver uma indicação que está conectado com o drone, nessa hora que você ficar sem imagem, olha para essa conexão. Do mesmo jeito, se você está voando, não tem tal, você está voando, olha no aplicativo para ver se além da imagem se sumiu tudo, se sumiu telemetria, se sumiu tudo que for. Tem casos que a imagem fica picada, serra, fica preta a imagem, você não vê mais nada. Só que se você abrir o mapinha, você movimenta o drone para o lado, você vai ver que o drone está se movendo. Daí você fala, caramba, eu estou vendo o drone se mover, os números de altura, de distância está se movendo, só que ele está sem imagem. Isso daí é justamente por causa disso que eu te falei. A imagem está parada, está com problemas, não está transmitindo, está com interferência, o que for, mas o controle do drone está beleza, tá? Então já tem isso daí em mente na sua cabeça quando você estiver voando e quando acontecer. Então aconteceu, está preta a imagem e tal, você olha para ver se você ainda tem a telemetria, se você está com o controle no drone, tá bom? Isso daí é uma coisa muito importante para você ver, porque se não tiver imagem, o drone não vai acionar o Return to Home. Ele vai acionar se perder o controle do drone, tá? Tem alguns drones que estão programados para, se você ficar sem imagem 10, 20 segundos, sei lá quanto tal, isso daí é do drone específico, não tem configuração, ele acionar o Return to Home. Ele até dá uma mensagem, ele fala assim, ele não vai falar que está sem controle, ele fala, o drone está sem imagem e tal, deseja acionar o Return to Home por questão de segurança, tá? Isso daí, mas não vem ao caso. Então tenha consciência que existem esse monte de variações para você saber, tá? Então, ó, do controle do drone para o drone são duas linhas de transmissão. Do controle para o seu celular, e aí eu já estou generalizando, né? Que você fala, mas e o celular que nem o Telo, que é o drone? Não, daí é outra coisa, tá? Eu estou falando maioria dos drones que tem um controle que é conectado no celular. Aí a conexão entre o controle e o celular pode ser via fio, que você liga um fio, um cabo no controle e um cabo no celular. E pode ser também, como por exemplo o Spark, que é o Wi-Fi. Você não usa o fio, você entra no celular, entra numa rede Wi-Fi do controle e você aciona lá, e daí do controle para lá vai para frente, entendeu? Daí é outra coisa também para você entender. Então, se você está voando, se você arrancar só o celular, o drone não vai, ele vai perder a imagem, que você não vai ter como ver a imagem, que se você cortar a conexão entre o celular e o controle, você vai ficar sem imagem. Você não vai ver porque o celular está aqui, você desligou, entendeu? Se você desligar o celular. Do controle para o drone, isso daí não vai, os controles você vai continuar controlando o drone, beleza? Lembra disso, tá? Agora, do celular para o controle, o que acontece é o seguinte,
é como se fosse uma rede de computadores. O celular conecta num computador, vamos falar assim, que é o controle. O controle é como se fosse um computador que ele conecta. O aplicativo conecta lá, que é uma rede de computadores. Quando você aciona o modo avião, você não vai estar cortando a conexão se for via cabo. Se for via Wi-Fi, vai derrubar. Claro que você vai, quando você entra no modo avião, ele desliga o Wi-Fi, Bluetooth e rede de móveis, né? Se você tiver via cabo e entra no modo avião, você fala, mas é via cabo, ele não corta nada. O que acontece é, aí que eu falei, depende se é iPhone, se é Android, qual versão que é. O que você está fazendo quando você aciona o modo avião, você está desfazendo as conexões de rede. Então, pode ser que o drone, que o controle, o aplicativo com o controle, na hora que você faz isso daí, ele fecha as portas, ele muda os caminhos para achar a coisa. Pode ser que ele desfaça a conexão e faça uma nova pelo cabo, mesmo pelo cabo, que aí depende do Android, tem um monte de variação para a gente entender isso. Mas só entenda o seguinte, quando você coloca em modo avião, pode ser que alguma conexão seja refeita. E nessa refeição de refazer, você vai perder a conexão. O que ele me falou do aplicativo estar desconectado é justamente isso. A hora que ele entrou em modo avião, o celular mudou o IP, mudou a rede, lá, a configuração, o ambiente da rede, e o aplicativo refez a conexão com o controle, tá? Ele refez. Isso daí demora 10, 20 segundos, 30 segundos? Demora. Então ele foi refazendo a conexão lá, e nisso daí ele perdeu telemetria, perdeu tudo. Se ele tivesse com o Mavic Pro, eu tenho certeza que ele iria olhar no controle, ia ver os números se mexendo ainda, tudo, e ia falar, ó, o aplicativo está desconectado, mas aqui está tudo funcionando, beleza? Se você quiser fazer o teste, põe o seu drone lá longe, a hora que tiver, arranca o cabo, pode arrancar, arranca o cabo do celular, você vai ver exatamente o que ele viu. O aplicativo fica tudo em branco, não vai ter informação, vai ficar preto, não vai nada, só que o drone continua respondendo nos controles lá, você vai fazer, tá? No caso dele, ele falou que começou a aplicar a rede móvel, aplicou aqui, tal. Eu não sei se ele bateu, isso daí a gente precisaria ver o log de voo para ver o que aconteceu, se ficou sem sinal ou não, mas provavelmente eu suponho que ele desligou, ou ele desligou o controle, numa dessa, do aplicativo fazer isso daí não foi. Ou, o que pode ter acontecido também, ele falou que ele estava quase 1 km longe. O Mavic Mini é 1 km e perde sinal. Então pode ser na hora que deu a zica, de ir com o aplicativo, ele manteve o stick e tal, ou baixou, subiu, alguma coisa, se moveu no drone, e o drone entrou numa faixa de ficar sem sinal que acionou o Return to Home, beleza? Mas o que você tem que ter na cabeça, quando acontecer isso, do aplicativo, faça isso. Tenta ver se o controle está conectado com o drone, se você tem os comandos dele, já é uma grande coisa. Nesse ponto, sangue frio, aciona o Return to Home, que ele vai levantar até a altura programada, virar para você e vir em linha reta, tranquilo, tá? O aplicativo não vai fazer, não vai travar. Você entendeu que é o aplicativo com o controle com o drone. O aplicativo não vai quebrar a conexão entre controle e drone, beleza? Isso daí você pode ficar tranquilo que não acontece. A não ser que, isso daí aconteceu comigo há muito tempo atrás, que até hoje eu não sei, se o aplicativo der muita zica de deixar o controle doido e travar o controle. Isso daí pode ser, mas aí é por isso que eu falo, a gente precisaria do log de voo para analisar e ver se o aplicativo falar, não, aqui tá um erro, tá não sei o quê, que pode acontecer do aplicativo gerar um lixo de dados, alguma coisa, mandar para o controle e o controle travar. Isso daí pode acontecer, mas eu nunca vi. Mas seria uma hipótese também que nessa travada do controle, o que aconteceu? O controle resetou e na hora que o controle resetou, ele cortou a conexão, está resetando, está desligando, ele corta a conexão com o drone, entendeu? São muitas variáveis. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, não tem como eu te falar exatamente o que aconteceu, porque eu não vi log, não vi os casos, não vi nada. Mas entenda isso daí na tua cabeça, do controle com o drone e a conexão, saiba nessa hora, peraí, o que você tem que pensar nessa hora? Eu marquei GPS, não marquei, ele levantou sozinho, ele levantou com GPS, você fala assim nessa hora, eu só decolo o meu drone quando ele pega GPS, beleza? E, peraí, se ele marcou GPS, ele sabe que a casa é aqui, se na hora que ele estava lá longe, não tinha interferência nenhuma, estava com bateria, estava com não sei o que e tal, tá sem sinal, o que o drone está fazendo nessa hora? Você entende o que aconteceu? Bom, ele vai subir, virar para mim e tá voltando. Então você tem que confiar no equipamento. Você está pagando caro pra caramba um negócio inteligente, dito inteligente. Quais são as variáveis? Ah, peraí, lembra do vento. Tinha bateria? Tem muito vento? O
que poderia ser que, não é que vai levar o drone, o vento pode ser que interfira no consumo da bateria. Mas fica tranquilo nessa hora. E o que acontece no Return to Home? Desliga o controle, desliga o celular, reseta tudo, volta à configuração e vê se ele volta a conectar lá. Você provavelmente vai acontecer o que o Alessandro falou, a hora que você pega de volta ele vai lá. Na hora de voar, gente, uma última dica, sempre lembra do seguinte, você está voando, eu tô aqui, tem uma árvore aqui na minha frente, e uma árvore grande pra caramba, o cara configura a altitude de Return to Home aqui, tá? E a árvore é aqui, ó, tá? Passou daqui, você sabe que a altura é aqui. Tipo, a árvore é de 100 metros, um prédio, alguma coisa, e você marcou para 60. Na hora que você tá voando, gente, você pode vir aqui, se falhar sinal ele volta e vira para daqui. Se você for contornar um prédio, lembra disso. Daí falhou o sinal, nessa hora você tem que lembrar. Você fala, meu Deus, eu configurei a altura de Return to Home, está em 30 metros. Ele não vai desviar. A não ser que ele tenha um sensor de obstáculos que faz se ele vai subindo e tal. Mas se não tiver, ele vem em linha reta e vai bater. Então, lembra também de ver a altura de Return to Home antes de decolar. É um checklist antes de voo que você tem que fazer. Ver a altura de Return to Home, ver aonde você vai voar, ter uma noção, eu quero ir ali, quero ir aqui, então olha aqui, tenha uma noção de onde você vai, não vai saindo a esmo para não dar zica. E se acontecer, fica tranquilo, olha aí. O que você pode fazer? zemario.tv/caixa preta. Entra lá que eu estou te ensinando como tirar o log de voo do drone, colocar no site do AirData para poder analisar. Daí você pode ver, você pode mandar para mim, pode mandar para quem você quiser, a gente consegue ver o que estava acontecendo, como que estavam os controles, tudo que aconteceu você consegue ver nesse site aí, nesse vídeo aí que eu estou te mostrando lá como fazer, que é o melhor jeito de entender. Porque tem muita coisa também na hora que você está voando, que você acha que viu uma coisa e não viu, na hora do nervoso você pensou que era uma coisa tal. Na hora que a gente vai analisar o AirData, você descobre lá e fala assim, não, tá falando aqui, ó, o drone não perdeu 1 segundo de sinal, tá aqui, ó, acionei Return to Home, entendeu? Pode ser, então a gente tem que ver tudo isso daí, tá bom? Então tá aí. Gente, dúvidas, comentários, sugestões, manda aqui, pode mandar um WhatsApp para mim, se quiser, faça que nem o Alessandro, manda um vídeo com a sua pergunta, o que for. Não existe pergunta idiota, tá? Pode mandar perguntando como é que liga drone que é, não sei o quê. Manda aí que não tem problema, eu tô aqui para responder todo mundo, tá bom? Tem os grupos do WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição desse vídeo também. Se você quiser entrar, se você não participa ainda, entra lá que tem os grupos do Zé Mário, de classificado, tem espaço para todo mundo. Tem o Sem Censura, tem o grupo do Bom Dia, você gosta de dar bom dia, tem um grupo do Zé Mário aqui só para dar bom dia, tá? E tem os grupos que eu tô segurando, a gente tá conversando só sobre drone lá e eu te convido a participar se você já não participa lá, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui, deixando um abração para você, lembrando que todo dia às 8h15 tem um vídeo novo. Abração e até a próxima! É o Zé Mário, é o Zé Mário, é o Zé Mário, é o Zé Mário. É o seguinte, 460, a ideia desse 460 é fazer um vídeo em 460. Só que nem o Alessandro me manda uma dúvida que respondeu que pelo menos já estava perdendo 5 coisas. Se eu ficar, não tem como fazer 10 segundos aí, entendeu? A gente tem que explicar, tá? Falar. Por isso que os vídeos demoram, é que o assunto é tão vasto, por mais que eu fale, não, tô falando só disso, na hora que começa a evoluir e explicando só as coisas que ele perguntou, já fica um negócio grande, entendeu? Por isso que o negócio acaba às vezes passando um pouquinho só dos 460, que nem nesse caso aqui tá dando quase meia hora, mas não tem problema, um dia eu... Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmaro.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.